Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série sobre cosmovisão cristã, e nessa oportunidade nós vamos estudar sobre a cosmovisão cristã e o trabalho. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos aprofundar melhor essa temática. Quando estudamos a temática do trabalho a partir de uma cosmovisão cristã, nós compreendemos que o trabalho se trata de um propósito, uma vocação divina para o ser humano e não um modo que Deus encontrou para afligir, para castigar o ser humano. Então, a relação entre o trabalho e a cosmovisão cristã, ela pode ser profunda, abrangente, mas é possível compreender qual é o papel do ser humano em relação à criação de Deus e como o trabalho que ele desenvolve pode ser uma oportunidade dele glorificar a Deus. A cosmovisão cristã oferece, portanto, uma perspectiva sobre o significado, o propósito e a prática do trabalho que molda a vida dos indivíduos e influencia suas atitudes e as suas ações no ambiente de trabalho e além. Então, nessa oportunidade, nós vamos buscar compreender um pouquinho melhor sobre como o trabalho ele é compreendido nas Escrituras e de que maneira que um cristão ele pode realizar, fazer o seu trabalho e enxergar esse momento como uma oportunidade de glorificar a Deus. Eu acho muito interessante uma frase do Lutero quando se trata do trabalho, no qual ele diz o seguinte: ainda que o seu trabalho seja o de um lavrador de pratos ou de um menino que cuida do estábulo, a sua vocação é divinamente indicada, tão sagrada quanto a de qualquer pastor ou oficial da igreja. Então veja que com essa expressão Lutero está enfatizando que o trabalho, seja ele qual for, desde que seja um trabalho digno e não imoral, ele é uma vocação divinamente indicada e tão sagrada quanto a de qualquer outra, inclusive daqueles que se dedicam exclusivamente ao trabalho da igreja, denominado de trabalho sagrado, que, a meu ver, é um equívoco, porque, a partir de uma perspectiva cristã, todo o trabalho é sagrado. Quando olhamos para o trabalho a partir das Escrituras Sagradas, a gente vai perceber que o trabalho ele é um propósito divino. E há alguns textos bíblicos que apontam para o fato de que o trabalho é uma provisão da sabedoria divina e a própria criação de Deus trabalha, como está registrado em Provérbios 6, do 6 até o 11. Um fato interessante sobre o trabalho é que quando Deus colocou o homem lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Observe que esses dois verbos, cultivar e guardar, está indicando para uma ação, para o trabalho, para uma atividade. E isso deixa muito claro que diante do fato de Deus colocar o ser humano no Jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim, Deus designou ao ser humano a responsabilidade de cuidar da terra e dos animais. Então, observe que isso demonstra claramente, a meu ver, que o trabalho é uma parte natural e importante da vida humana e não é, portanto, um acidente nos planos de Deus. Ou seja, Deus, ele
constituiu o homem de habilidades, de inteligência, de capacidades, para que este homem viesse trabalhar na criação que Deus criou. Então veja que o trabalho ele é uma vocação estabelecida por Deus antes da queda do homem. Então associar o trabalho à queda, ao pecado, não é algo correto, é completamente equivocado, porque o trabalho antecede a queda e, portanto, é um plano de Deus, é uma vocação de Deus. O que ocorre é que, infelizmente, com a entrada do pecado no mundo, o trabalho acabou por perder essa perspectiva de alegria e autorrealização e passou, portanto, a caracterizar-se por ser uma atividade árdua, penosa, difícil e em algumas situações gerando desgosto ao ser humano, como fica evidente em Gênesis 3, 16 até o 19. Mas em outras passagens bíblicas, a gente pode observar a dignidade do trabalho honesto e inteligente, e o sábio escreve em Provérbios 14 e 23, dizendo: todo trabalho árduo traz proveito, mas só o falar leva à pobreza. Então veja que a Bíblia aponta para a necessidade do homem se envolver em atividades, cumprir a sua vocação, ou seja, pôr em prática as suas habilidades de construir, de consertar, de cuidar, de guardar a criação de Deus. O trabalho, portanto, a partir de uma perspectiva bíblica, não é um acidente no caminho do ser humano, muito pelo contrário. O trabalho é uma vocação divina para que o homem cuide da criação de Deus. Quando olhamos para Gênesis capítulo 1 e depois o capítulo 2, nós vamos perceber claramente que o trabalho de Deus é um trabalho excelente, ou seja, sempre que Deus concluía alguma coisa, a Bíblia diz que aquilo que foi criado era muito bom, ou seja, havia, a partir dessa descrição, uma excelência em tudo aquilo que era produzido por Deus. Bem, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, logo nós temos que, em nossa vocação, em nosso trabalho, imitar Deus e fazer com excelência aquilo que nós fizemos. Seja, como Lutero disse, um lavador de pratos, seja um sapateiro, seja um pastor, seja um missionário, seja uma costureira, independentemente da nossa vocação, nós precisamos fazer com excelência, desenvolver com excelência o nosso trabalho. Em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3, nós encontramos, por exemplo, o relato de Deus finalizando a obra dele, e a Bíblia diz que em 6 dias ele criou todas as coisas e no 7º dia Deus descansou. Ora, Deus se cansa de trabalhar? É evidente que essa expressão ela tem um sentido muito mais profundo do que nós podemos imaginar, porque Deus, a Bíblia diz que ele não se cansa e nem se fadiga. Mas o sentido desse texto aponta para o fato de que o descanso de Deus no 7º dia compreende a cessação do trabalho criador e a satisfação em face do que tinha realizado. Trata-se de um dia separado, consagrado para um propósito especial, incluindo o repouso físico e o reconhecimento da bondade divina mediante o culto. Jesus, em certa feita, quando ele conversava com os seus seguidores, lá em João capítulo 5 e 17, ele vai dizer a eles: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa expressão que Jesus usa aqui para comunicar aos seus discípulos, ele está dando o devido valor ao trabalho que é realizado neste mundo e que este trabalho deve corresponder, portanto,
a vontade de Deus. E com essas palavras, Jesus estava, portanto, ressaltando o valor do trabalho que Deus Pai havia delegado a ele, e isso era independentemente da lei mosaica, que proibia, por exemplo, o trabalho em determinados dias. Isso fica claro que Jesus, por exemplo, ele compreendia que o seu trabalho era sagrado e consagrado a Deus. É importante também destacar que a Bíblia, em Isaías capítulo 64, versículo 4, afirma que Deus continua trabalhando. Ou seja, a Bíblia diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então veja que esse versículo aponta para o fato de que Deus é um Pai amoroso e responsável que continua trabalhando para cuidar dos seus filhos. Ou seja, esse versículo contém uma verdade muito profunda no sentido de que Deus não deixou a sua criação à mercê do próprio destino ou da própria sorte, muito pelo contrário. O trabalhar de Deus continua sendo executado no sentido de preservar a sua criação, de cuidar da sua criação. Muito embora a terra esteja sofrendo os efeitos do pecado, contudo, Deus ainda continua cuidando da sua criação com esmero e com carinho. Se o trabalho antes da queda ele possuía esse caráter positivo, como vocação divina para guardar, para cultivar o jardim, infelizmente o trabalho ele acabou sofrendo alguns efeitos e distorcendo o seu propósito após a queda do homem. Então nós temos que entender que o pecado ele ganha um outro sentido, infelizmente, a partir da queda, porque nós vivemos então, infelizmente, sob a influência do pecado de Adão. E, de maneira geral, infelizmente, as pessoas elas veem o trabalho simplesmente como um mal infeliz, mas necessário. Quanto menos você tiver que fazer, melhor. E aquilo que não pode ser evitado é feito enquanto aguardamos os feriados finais de semana ou a aposentadoria. Então veja que esse olhar negativo sobre o trabalho tem sido o motivo de muitas pessoas ficarem deprimidas, estressadas, angustiadas, né, em relação àquelas atividades que elas desenvolvem, porque infelizmente o trabalho ele acaba se tornando um peso, um fardo para a nossa vida. E isso, infelizmente, leva-nos muitas vezes ao desânimo, à depressão e à ansiedade em relação ao trabalho. É evidente que nós não podemos, claro, romantizar o trabalho como se fosse tudo mil maravilhas, porque, como nós já dissemos, após a queda do homem, infelizmente, o campo, né, do trabalho ele acabou ficando corrompido também e trazendo os efeitos da pecaminosidade. Agora, mesmo diante dessa realidade, o cristão ele deve buscar realização naquilo que ele faz. Muito embora, por exemplo, essa percepção negativa que nós temos do trabalho tenha sua origem na queda do homem, vale olhar um pouquinho para a história para a gente entender de como o trabalho no Ocidente muitas vezes é visto de maneira muito negativa. Entre os gregos, por exemplo, os gregos antigos, né, o trabalho ele era visto como algo muito negativo, né, e o ideal de vida era se livrar das ocupações diárias e se dedicar exclusivamente à vida
contemplativa. Então, essa visão distorcida do trabalho é decorrente de uma compreensão equivocada e manchada pelo pecado em relação ao propósito do trabalho, porque a queda de Adão fez com que o trabalho perdesse o seu propósito divino. E é necessário, então, a partir de uma cosmovisão cristã, resgatar esse propósito divino no trabalho para que o ser humano se realize no trabalho que desenvolve. É evidente que é um desafio, mas é possível o ser humano se realizar naquilo que ele faz. Bem, diante disso, nós podemos nos perguntar como que os cristãos devem compreender o trabalho. Rotineiramente, a gente faz distinção entre, por exemplo, o trabalho secular e o trabalho não secular, ou sagrado, né? Mas qual é exatamente a diferença entre essas duas coisas? Aqueles que se dedicam, por exemplo, integralmente ao ministério devem viver mais para Deus do que aquelas pessoas que trabalham em alguma outra instituição ou organização? Essa pergunta ela deve ser pensada a partir do seguinte ponto. Primeiro, os cristãos devem compreender e ver o trabalho como uma missão, como uma vocação, seja ele qualquer trabalho que for. Por exemplo, seja o trabalho de um professor, seja o trabalho de um pastor, seja um trabalho de um professor de escola bíblica, seja um trabalho, qualquer trabalho que nós desenvolvermos, seja na igreja ou fora da igreja, deve ser entendido como uma missão, como uma vocação. E sobre isso, acertadamente, a Nancy Pearcey, ela diz o seguinte: nossa vocação ou trabalho profissional não é uma atividade de segunda classe, algo que fazemos para pôr comida na mesa. É uma grande obra para a qual fomos criados. O modo como servimos ao Deus Criador pode ser demonstrado ao utilizarmos com criatividade os talentos e dons que Ele nos deu. Então, olha só, a gente deve compreender, por exemplo, que o nosso trabalho é uma vocação divina de acordo com o que as Escrituras nos ensinam. E, independentemente da natureza específica do trabalho, ele é uma ordenança divina, né? Então, isso significa dizer, né, que todas as ocupações, né, desde aquelas que são consideradas sagradas ou não seculares, até as ditas mundanas, né, aquelas que não estão relacionadas, por exemplo, à igreja ou à religião, por exemplo, o administrador de empresas, né? Todas essas profissões, essas ocupações, elas têm o potencial para glorificar a Deus quando realizadas com integridade e excelência. Olha o que Paulo escreve em Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, ou seja, Paulo está dizendo tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Veja que Paulo está apontando para que todas as nossas atividades sejam realizadas como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Por conseguinte, o trabalho não pode jamais, a partir desse texto que nós lemos, ser compreendido como uma maldição, mas é um ato criacional, ou seja, trabalho não é o que você faz para viver, mas o que você vive para fazer. Então, essa frase, ela expressa, por exemplo, a ideia de que o trabalho ele vai além de ser apenas uma forma de sustento para a nossa família ou para atender às nossas necessidades financeiras, mas ele é algo muito mais significativo do que isso.
Ou seja, é algo que vai além apenas do seu aspecto material, do seu aspecto físico e natural. O trabalho também tem uma dimensão espiritual. Por quê? Porque o trabalho não é uma mera ocupação que nós temos aqui neste mundo. O trabalho é uma vocação divina e por meio dessa vocação nós glorificamos a Deus e tornamos o Senhor conhecido a partir daquilo que nós fizemos. Se nós fizemos um trabalho com excelência, nós estamos promovendo o bem para as pessoas e para a nossa sociedade, mas também esse trabalho glorifica a Deus, porque nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Nós vimos desde o início que o trabalho, a partir da perspectiva das Escrituras Sagradas, ele é uma vocação divina, mas infelizmente a queda do homem trouxe um significado equivocado sobre o trabalho e visto muitas vezes como uma maldição, como algo ruim. No entanto, nós temos que olhar para o trabalho a partir de uma perspectiva da graça. Ou seja, o trabalho ele é ressignificado pelo Evangelho. Então, o cristão ele não pode enxergar o trabalho a partir de uma perspectiva da queda como uma maldição, mas ele deve olhar para o trabalho a partir de uma perspectiva da graça, da redenção, no qual o trabalho também é uma oportunidade que o ser humano tem para glorificar a Deus e expressar no seu trabalho aquilo que a presença do Espírito Santo realiza no nosso interior. Então, o fruto das nossas mãos deverá expressar aquilo que nós temos em nosso interior. Se nós somos redimidos, restaurados pelo Senhor Jesus Cristo, se nós somos regenerados pelo Espírito Santo, o nosso trabalho refletirá isso também. Então, quando nós compreendemos o trabalho a partir dessa perspectiva, nós vamos perceber que o trabalho ele faz parte, portanto, da vida cristã e quando nós o fizermos, devemos fazer o melhor possível. Primeira coisa que nós temos que entender em relação ao trabalho, a partir dessa perspectiva da restauração, da redenção, é que o nosso verdadeiro patrão é Deus. Então, a figura de Deus como patrão, ele se aplica tanto ao patrão humano como aos funcionários. Ou seja, Deus é o patrão por excelência de todos, inclusive dos patrões, dos donos de empresas, quanto dos seus funcionários. E Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, versículos 5 e 6, olha o que ele diz. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Depois, lá no versículo 9, ele vai dizer assim, ó, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, ou seja, com os seus empregados, seus servos, né? Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Então veja que Paulo ele está falando aqui nesses versículos de um tipo de relacionamento que deve haver entre os patrões e empregados, sabendo ambos, patrão e empregado, que acima deles está o Senhor, para o qual tanto o patrão quanto o empregado, né, terão que prestar contas. Ou seja, o patrão não deve exercer sobre os seus empregados abuso de autoridade, ameaças, inclusive assédio moral, né? Porque ele um dia vai prestar contas a Deus, mas os funcionários também não devem abusar dos seus patrões, dos benefícios, porque eles também deverão
prestar contas diante de Deus. Então, à luz do contexto em que essas palavras foram escritas, nós devemos ressaltar, por exemplo, que não haviam leis trabalhistas, não haviam sindicatos, não havia Ministério do Trabalho, não havia os recursos que tem hoje que os funcionários poderiam recorrer para exigir os seus direitos. Então veja que o que o apóstolo está falando aqui vai além do aspecto legal da relação entre patrão e empregado. O que Paulo está falando aqui ressalta o aspecto moral dessa relação, e não somente o aspecto moral, mas também Paulo está ressaltando com isso o fato de que há uma dimensão espiritual em relação ao trabalho, na qual, nessa relação, deve predominar a justiça divina, né? E essa justiça divina é aplicável a todas as pessoas. Eu acredito que isso é fundamental, tanto patrões quanto empregados compreenderem que além de sua relação legal com os seus funcionários, há uma relação moral, e essa relação moral ela deve vir prioritariamente antes da própria relação legal, e também há uma dimensão espiritual que deve ser levada em conta, tanto para aquele que emprega pessoas, quanto para aquele que é empregado de alguém. Isso deve ficar muito claro, porque um cristão restaurado por Cristo Jesus, ele deve trabalhar com vistas à justiça divina e observar qual é a vontade de Deus para a sua vida no trabalho que ele realiza. Infelizmente, é comum você encontrar as reclamações advindas de empregados em relação aos seus patrões. E Tiago, capítulo 5, versículo 4, o escritor ele vai dizer que os empregadores devem tratar seus trabalhadores com justiça e equidade. E esse versículo ele serve como um lembrete importante aos empregadores sobre a sua responsabilidade moral e espiritual de tratar os seus empregados, seus trabalhadores com justiça, com equidade, com dignidade, porque isso deve refletir, esse tratamento deve refletir, portanto, os valores de Deus em todas as áreas de suas vidas. Então, os empregadores, eles são lembrados por Tiago de que são responsáveis perante Deus por suas ações e tratamento em relação aos seus trabalhadores. E como cristãos, né, esses empregadores, eles são chamados a agir com justiça e amor ao próximo em todas as áreas e dimensões da vida, incluindo a relação estabelecida entre patrão e empregado. E o apóstolo Paulo ele vai dizer que vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. E essa frase, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, está apontando para a importância da justiça e da equidade no ambiente de trabalho. Ou seja, os senhores, os empregadores, os patrões, eles estão sendo exortados a tratar os seus servos de maneira justa, proporcionando, por exemplo, salários justos, condições de trabalho justas, adequadas e o respeito a essas pessoas, porque acima de trabalhadores ou antes de trabalhadores, eles são imagem e semelhança de Deus. Um patrão que ele atrasa propositadamente o salário dos seus empregados, ou que muitas vezes engana o seu empregado em relação ao que deve ser pago ou não, ou que explora injustamente os seus empregados, ele está agindo contra a justiça divina e, portanto, ele está agindo contra a moral divina e a vontade
de Deus, ele está sendo injusto. E Deus não tem prazer nesse tipo de prática. Um patrão cristão, ele deve agir segundo a lei dos homens e segundo a lei de Deus. Ele deve ser coerente tanto com a lei dos homens, tanto quanto com a lei de Deus, porque é isso que as Escrituras nos ensinam. Por um lado, nós encontramos essas advertências de Tiago e do apóstolo Paulo em relação ao modo como os patrões, os empregadores cristãos devem trabalhar, devem tratar os seus empregados, seus funcionários. As Escrituras também vai apontar sobre como os cristãos, os empregados cristãos devem trabalhar. O Weber Campos, ele vai dizer que trabalhar não é apenas algo que fazemos, mas diz respeito a quem somos enquanto imagem de Deus. O trabalho, portanto, é um ponto de contato entre nós e Deus. Olha só, vou fazer 3 perguntas que eu acho importantíssimas aqui. Por exemplo, você já parou para pensar em como seria o mundo se todas as pessoas trabalhassem com dignidade e fizessem o seu trabalho com excelência? Outra pergunta, como seria se todos os motoristas, por exemplo, dirigissem com responsabilidade? Se todas as enfermeiras exercessem o seu trabalho com responsabilidade, se todos os juízes exercessem o seu trabalho com responsabilidade, se todos os ministros do Evangelho exercessem a sua vocação com responsabilidade, como seria o mundo? Seria bem diferente. Outra coisa, outra pergunta, como seria o mundo, por exemplo, se todos os professores ensinassem com esmero, com dedicação, com respeito aos seus alunos? Como seria o mundo se todos os médicos atendessem os seus pacientes com empatia? Então veja que o cristão deve trabalhar de modo que o seu trabalho expresse o caráter de Deus. O cristão deve trabalhar no sentido de que a sua relação com o seu trabalho leve em consideração essa relação hierárquica, olhando para o seu patrão também como um servo de Deus, como um ser criado à imagem e semelhança de Deus e que administra um negócio, que administra uma empresa. Ele deve ter cuidado nessa relação para ele não ser injusto com os seus patrões, para ele não ser desobediente, para ele não ser mal educado e desrespeitoso. Então, nosso trabalho como um ponto de contato entre nós e Deus implica no fato de que aquilo que fizemos deve refletir Deus, deve refletir a presença de Deus. Então, glorificar a Deus no nosso trabalho e com o nosso trabalho envolve, portanto, viver e trabalhar de acordo com os princípios e valores do reino de Deus, buscando, por meio do nosso trabalho, das nossas atividades, das nossas ocupações, honrar a Deus em tudo, reconhecendo que o nosso trabalho também é uma oportunidade de servir a Deus e servir ao nosso próximo, testemunhando que nós servimos a Deus e adoramos a Ele como o Criador de todas as coisas. Então, glorificar ao Senhor no nosso trabalho e com o nosso trabalho envolve agir com integridade, com honestidade, com ética em todas as nossas interações profissionais. Isso implica, evitar práticas injustas, infidelidade em relação aos nossos colegas de trabalho e ao nosso patrão, ser fiel, por exemplo, aos nossos compromissos e tratar com respeito e dignidade todas as pessoas. Então veja que o trabalho a partir de uma perspectiva do Evangelho, de uma perspectiva de uma vida restaurada e redimida, ele ganha um outro sentido, não mais como um castigo ou como uma punição que deve ser evitada, mas o trabalho torna-se
de uma perspectiva da graça, da redenção, uma oportunidade que nós temos de glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo e de honrar a Deus com o fruto das nossas mãos, né? Então, quando nós estudamos o trabalho a partir de uma cosmovisão cristã, nós podemos compreender o modo como os ensinos, como as orientações bíblicas, elas ainda servem para a atualidade. E se nós compreendemos, por exemplo, que há um propósito divino em relação ao trabalho, nós vamos perceber com facilidade e clareza como o exercício da nossa profissão pode ser um meio para exaltarmos e glorificarmos a Deus. Para finalizar, que o meu e o seu trabalho sejam uma oportunidade de tornar Deus conhecido e glorificado através da nossa vida. Um forte abraço e até uma próxima.